E aí, moçada, quanto tempo que não apareceu por aqui, hein? Mas não esquecemos disso aqui jamais. Isso aqui é uma boa cachaça. Saudade de bater esse papo aqui com vocês. E hoje o papo vai ser um pouco diferente de tudo que a gente já falou aqui, da forma como a gente falou, mas sempre com aquela parte humanizada que eu gosto, né? Aproveita aí, já se inscreve no canal, já ativa aí a sinalização. Como é que é desse troço mesmo? Ativa aqui, lembrete, ativa essas paradas aí, velho. E vamos já começar que roda a vinheta. Cara, o papo hoje é sobre isso aqui, ó. Mas não é só sobre isso aqui, essa maravilha do Will Eisner aqui em Nova York. A vida na grande cidade, né? Como vocês viram aí o aviso, tem spoiler, né? Spoiler especificamente sobre a história, né? Que eu vou já falar para vocês. Eu vou até puxando aqui, não tinha marcado ela, mas tinha me perdido. Qual é a parada? Primeiro que eu nunca tinha lido Will Eisner na vida, comprei isso aqui na pandemia e somente agora fui ler, né? Como várias outras coisas que eu comprei na pandemia e ficou guardado e tal. E chegou a hora. Tudo, eu acredito muito que tu tem seu tempo, tu tem a sua hora. E, cara, primeiro que você percebe logo de cara que para escrever como ele escreve, você tem que ser um grande observador. E o Will Eisner é isso. Ele é um grande observador do cotidiano, né? Aqui especificamente da cidade que ele nasceu, Nova York, e que ele é apaixonado. E ele passa aqui por essa história por várias micro cenas do cotidiano, onde ele vai fazendo vários recortes. As histórias são pequenas, né, de uma forma geral, algumas até de uma página, e ali ele sintetiza muitas coisas que acontecem no cotidiano. Por exemplo, enquanto tá tendo um assalto de uma senhora, os caras estão olhando do degrau da escada e ninguém faz nada, e depois a velha vai lá, a senhora vai lá e briga com eles porque eles não fizeram, observaram aquilo sem tomar partido, né? E ele vai fazendo esses recortes. E é um tipo de leitura que é rápida, porque são poucos balões, né? Mais pro final vão chegando algumas histórias mais extensas, mais compridas, com muito texto, o que é muito bom, mas essa parte de observação do Will Eisner é incrível, assim, eu fiquei impressionado. Estou muito curioso para ler O Contrato com Deus, que dizem que é um trabalho deles esplendoroso, e vou procurar alguma coisa, vou procurar mais coisas dele, porque sei que é uma grande escola, né? Deu nome até o prêmio Eisner de quadrinhos, por sinal ele já venceu também. Mas o que me pegou aqui para estar gravando isso aqui, falando isso aqui com vocês, é justamente uma história aqui que chama Combate Mortal. Nessas histórias finais ele faz uma introdução, e eu vou ler para vocês essa introdução aqui para sintetizar melhor isso que está acontecendo. Introdução ao Combate Mortal. A invisibilidade é um rito de refúgio no qual os cidadãos caídos ou despejados encontram abrigo. O simples fato de viver dentro de um casulo de tristeza ou de ficar à deriva após uma perda irreparável de um desastre emocional, uma dor ininterrupta ou solidão requer a proteção da invisibilidade. É uma maneira de sobreviver in vitro. Na cidade isso é fácil. Os indivíduos que compõem a massa contínua de seres humanos passando diante de nós são invisíveis uns para os outros. O mundo ao redor nada mais é do que um cenário pintado ao fundo. Ao relatar a história de Herman, que se tornou a contragosto o troféu disputado no enfrentamento de vontades, pretendia invocar a qualidade indefesa de um homem capturado numa encruzilhada do tráfego da vida. O dilema de Herman é um dos perigos da convivência em grupo. É curioso ele colocar isso, que é um perigo da convivência em grupo, porque a gente vive em sociedade, a gente, de uma forma geral, todo mundo vive em grupo, né? Essa questão que ele trata da invisibilidade é muito pela idade, né? Mas o que eu chamo mais atenção aqui, o que me pescou, que me trouxe aqui, não foi tanto o Herman, que é o personagem principal de que ele narra aqui, mas a Hilda, que é justamente a história da Hilda. Ela é uma mulher de 40, 50 anos, que cuida da mãe, né? A mãe é acamada, a mãe não é pai, e ela, o pai sempre fala: pô, Hilda, você é uma mulher bonita, você nunca casou, eu não sei o quê, por quê? Ele fala: não, papai, eu gosto de cuidar de você e tal. E paralelamente a isso, ela vai lembrando as oportunidades que ela perdeu na vida, né? Das cantadas que ela levou, de convite de casamento, oportunidade de trabalho, né? E isso vai pesando nela, até que o pai dela falece, né? E
E aí quando o pai dela falece, ela entra num momento de revolta muito grande com o próprio pai, porque é como se ela se conhecesse somente como pai, né? Pela vivência do pai, pelo pai estar vivo. É como se ela se sentisse útil somente prestando serviço ao pai. E isso para mim foi muito interessante porque eu cuidei da minha mãe nos últimos anos de vida dela. Minha mãe morreu de câncer, mas minha mãe tinha Alzheimer, né? Minha mãe morreu com 89 anos, 15 dias antes de fazer 90, que era o sonho dela. E quando minha mãe morreu, já tem 2 anos, eu me senti inútil, sabe? Porque a minha vida nos últimos anos com a minha mãe foi assim, eu acordava quando ela acordava e dormia quando ela dormia. E tudo que eu fazia, muito pouco, né? Porque eu larguei trabalho, larguei tudo pra cuidar dela, passava pela minha mãe, né? Então assim, e quando ela foi embora, foi muito doido, porque eu não me sentia útil. Isso ainda está um pouco presente, né? Óbvio que hoje eu me sinto mais útil, mas eu fico, quando eu não tenho nada para fazer, eu fico numa agonia absurda, porque é como se eu não tivesse utilidade, sabe? E, obviamente, diferentemente da Hilda, eu não culpei a minha mãe por ela ir, né? Porque eu tinha plena noção que isso ia acontecer em breve, mas que a gente cumpriu uma missão maravilhosamente bem. Mas eu te digo que eu fiquei vazio, essa é a verdade. Eu fiquei vazio, eu fiquei sem entender muitas coisas, né? Do que eu poderia fazer, o que eu não poderia fazer. E eu falei muito isso em terapia, do tipo, porra, a melhor pessoa que eu sou é cuidar da minha mãe, é como se eu não soubesse fazer nada. E aqui a Hilda, ela fala muito disso, né? Quando o pai morre, ela começa a ficar, porra, você não pode fazer isso comigo, acabou, como é que é isso? Ela de repente se viu, tipo, pronta para ir pra vida sem estar pronta, aos 50 anos, né? E tipo assim, agora o que eu faço? E aí, ela acaba encontrando o Herman, que é um cara que trabalha na mesma biblioteca que ela, mas que ela nunca tinha percebido, né? E que eles ali, ela vai começar a flertar com ele depois de um tempo, eles desenvolvem uma relação, até que ela fala, porra, vamos casar. E aí ele, porra, não vou casar porque ele cuida da mãe dele, né? E diferentemente do pai da Hilda, que queria que ela vivesse, que ela casasse, queria que ele não fosse um peso para ela, a mãe do Herman, ela tipo aprisiona ele, né? Ele tem quase 50 anos e ela não deixa. E isso é muito curioso, porque assim, nos dois casos, ele diz que não pode casar porque ele tem que cuidar da mãe, né? E ele se faz refém da mãe, e isso é muito doido, quanto que isso afeta uma cacetada de famílias, de pessoas que vivem com pessoas com demência, né? Como minha mãe tinha Alzheimer, eu li muita coisa sobre isso, estudei bastante, participei de muitos congressos, essas coisas, li muito. E o Alzheimer é uma coisa que é uma realidade, né? Que está aí e vai ser para quase todo mundo, né? Eu li um dado, não lembro agora a fonte, mas você pode procurar isso aí. De cada 10 pessoas nos próximos 30 anos, assim, pelo menos 7 vão ter algum tipo de demência senil, né? Desses 7, 4 serão Alzheimer. Então, isso é uma doença horrível, porque a pessoa vai se despedindo de você todos os dias, né? Ao mesmo tempo que ela se despede de você, ela se despede dela, né? Porque nós somos quem nós somos porque a gente lembra, né? Você lembra o seu nome, você lembra os seus amigos, você lembra como você faz a comida, como você toma café, como você vai e volta do trabalho, o que você gosta, o que você não gosta. Quando a pessoa não lembra, ela deixa de existir, né? E então eu falei assim, pô, eu preciso falar sobre isso, porque na hora que eu li me identifiquei muito, né, com a situação. Ela cobra, depois do Herman, que eles se casem, que eles acabam se casando, a Hilda vê que ameaça a velha lá, mas o cara, o Herman, tipo, porra, teu filho não sei o que, deixa ele viver, e ela exerce um poder em cima dele. Isso acontece muito em muitas famílias, né? O que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte, são sempre escolhas muito difíceis que a gente faz, de abrir mão da gente, das nossas coisas, para cuidar de um ente querido, né? Eu não estou aqui para falar o que você tem que fazer, o que você deve fazer, o que não deve fazer, mas só lembrar que tudo tem consequências, né? Existem situações e situações, quadros e quadros, pessoas e pessoas, mães e mães, né? Nem toda mãe foi legal com o filho, nem todo filho é legal com a mãe, e assim vai. Mas qualquer uma das decisões que você tomar, se passar por isso, você tem suas consequências, você tem que saber abrir mão disso. O tempo não volta, a gente envelhece. Às vezes tem gente que começa a cuidar do pai, da mãe com 30 anos, o cara tá lá com 60, 30 anos depois.
pai tá vivo, ele tá lá, supostamente perdeu a vida passou aos olhos dele e ele não viu, né? E isso acontece aqui, acaba tendo um desfecho. Não vou contar o desfecho, né? Contei até aqui, mas não vou contar o desfecho, que tá bom, fica mais curioso para quem for ler o desfecho dessa história. Mas essa reflexão sobre isso é muito importante, né? Da questão do tempo, o quanto que ele passa, independentemente se você faz coisa certa ou faz coisa errada, se você tem planos ou não tem, ele vai passar do mesmo jeito. A diferença é como é que a gente pode usufruir isso. E saber que tudo tem as nossas escolhas. A Hilda, depois que se libertou, né? Vamos colocar assim, né? Porque acaba sendo uma prisão, um aprisionamento, nem que seja um aprisionamento social, de você ficar em função de outra pessoa, porque você precisa declarar a sua vida àquela pessoa para que ela tenha uma vida digna, não uma velhice digna. E ela, quando ela se libertou, ela exigiu também que o outro fizesse isso, só que o outro estava num momento em que ela já teve, né? A única diferença é que o pai da Hilda queria que ela vivesse. A mãe do Herman não queria que ele vivesse, queria só que cuidasse dela, né? São dilemas, é a vida é feita de dilemas, e é isso que a gente leva. Esses dias, no meu Instagram, eu estava batendo um papo com o Felipe, o Neros Collection, grande colecionador de Dragon Ball e peças de anime. E nesse quadro eu falo muito de uma forma pessoal, né? Entra aí no meu perfil, quem quiser ver, joey.collection. Tá lá, foi uma live que eu fiz com ele, e teve uma hora que eu perguntei pra ele do que ele tinha medo, se tinha algum medo recente ou algum medo maior, né? E ele falou isso, um pouco disso, que passa por isso, que ele tem medo dos pais precisarem dele e ele não poder estar aí. É muito ruim, de certa forma, qualquer um precisar de alguma coisa e não ter aquilo, né? Eu sempre digo que precisar é ruim, precisar de dinheiro é ruim, precisar de saúde é ruim, precisar de qualquer coisa. Se você precisa, você não tem. E ele mostrou esse medo. E na hora, eu não consegui dizer pra ele, falar assim, velho, isso não tá na sua mão. Você não tem esse controle. Ninguém tem. Faz o melhor pelos seus pais hoje e vai seguindo a vida. Tem um cara bom, boa cabeça, bom coração, as coisas vão pro seu lugar. Se amanhã você tiver algum outro dilema, é amanhã que você tem que pensar nisso, não agora. E isso tá tão presente na vida de todos nós, assim, se não tá na sua, pode estar amanhã, tá no meu vizinho, tá no meu amigo, porque a demência, ela tá aí, ela é uma realidade há muitos séculos, né? Antigamente falava, fulano tá gaga, hoje, graças a Deus, você tem como mapear isso, tratar isso e cuidar disso mesmo. Torço para que você que me veja não tenha, para que o seu pai e sua mãe não tenham, o seu tio não tenha, para que eu não tenha, mas a gente sabe que alguém aí dessa conta vai ter, né? E que desejo para que cada um tenha muita sobriedade nesse trato. Não é fácil, quem está de fora nunca vai entender os problemas, os perrengues que você vai passar para tomar as decisões. O que eu sempre pensava com a minha mãe era o seguinte: eu não podia tomar uma decisão baseada no que eu queria para minha mãe. Eu tomava sempre uma decisão baseada no que ela queria para ela. Se isso não fosse afetar, prejudicar ela, um tratamento, alguma coisa, né? É isso, né? Eu tomava as decisões, que era responsável legal por ela também, pensando no que minha mãe queria, no que ela gostaria, né? Porque um dos grandes erros que eu observo na velhice, na demência, é as pessoas passarem a tomar a decisão por elas, só por elas, e esquecem que a pessoa está ali, como se ela fosse um alface, uma abóbora ali, sabe? E eu sei que é difícil, mas esse tratamento final tem que ser digno, tem que ter dignidade para com a pessoa, até para que você consiga viver, continuar vivendo sem que isso te consuma pelo que você deixou de fazer. Nova York, Will Eisner, uma coisa linda, linda, linda de viver. Vale a pena ser relido. Irei reler não agora, mas provavelmente daqui a um ano de novo. Assim como aquele gibi, o Aqui, esqueci o autor agora, que é sensacional, mostra só a história de um ângulo de uma casa, como é que foi aquele ponto ali há 10 mil anos, há 5 anos, há 20, onde tem aquele sofá, será que era uma estrada, era isso, cara, isso é sensacional. Vai virar filme, fica assim, vai virar filme. Acho que o roteiro, a direção do Robert Zemeckis, que fez Forrest Gump. Will Eisner, Nova York, a vida na grande cidade. O papo foi bom, gostei, volto mais vezes. Beijo.